Quando o altar vira palanque, o perigo da politização na igreja. Vocês já imaginaram um pastor subindo ao púlpito não para pregar a palavra de Deus, mas para discursar como um político candidato a algum cargo público? Já se perguntou o quão perigosa se torna a fé quando a mensagem de salvação se mistura com discursos partidários? Hoje, de cada 10 igrejas no Brasil, 3 já foram alvo de denúncias por vinculação explícita a campanhas eleitorais, levando fiéis a trocar a oração pela convenção partidária. Essa estatística alarmante não existe por acaso. Ela mostra que, quando o altar vira palanque, a essência do evangelho é violada e a credibilidade da igreja desaba. E é justamente sobre esse risco iminente que vamos falar hoje. Porque a politicização na igreja corrói não só o templo físico, mas o próprio templo que habita em nós, o nosso coração. Você que assiste a este vídeo, sente o desejo de ver a sua comunidade reunida apenas para exaltar o nome de Jesus, compartilhar fé e receber orientação espiritual, mas tem presenciado pregadores utilizando versículos sagrados para ganhar votos? Se sim, você sabe da urgência que há em resgatar a pureza do Evangelho. Se a palavra de Deus pode iluminar na escuridão, por que permitir que ela seja usada como bandeira política? Digite agora nos comentários: o altar é do Senhor, não de partido algum, e ajude a espalhar essa verdade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Você que Prega com Propósito e ative o sino de notificações. Aqui, nosso propósito é levar esperança, entusiasmo, confiança e ensinamentos bíblicos e teológicos que transformam vidas. O fenômeno da politicização da igreja, longe de ser isolado, tem raízes profundas que remontam aos primórdios do cristianismo. Já no século IV, após Constantino legalizar o cristianismo, muitos templos passaram a servir como palcos para disputas de poder entre líderes civis e eclesiásticos, comprometendo a liberdade de pregação e a autonomia espiritual. Agostinho de Hipona, ao escrever suas Confissões, denuncia os abusos de autoridade que surgem quando a mensagem de Cristo é contaminada pelos interesses terrenos, conforme registrado no livro Confissões, 397, página 18. Ao longo da história, vimos reis, imperadores e senhores feudais utilizarem monges e bispos para legitimar seus governos, gerando um sincretismo nocivo que misturava o sagrado ao profano. No contexto brasileiro, a mistura entre fé e política tornou-se particularmente visível a partir da década de 1980, quando líderes evangélicos assumiram maior protagonismo na mídia e buscaram influência política junto aos governantes. Hernandes Dias Lopes, em sua obra Igreja e Sociedade, alerta que, quando o púlpito se torna veículo de propaganda eleitoral, o evangelho é reduzido à mercadoria ideológica, conforme registrado no livro Igreja e Sociedade, 2015, página 47. Essa análise encontra eco nas palavras de Augusto Nicodemos Lopes, que enfatiza a urgência de defender a autonomia espiritual da comunidade cristã. Não há neutralidade política legítima quando a pregação perverte a mensagem de justiça social do Evangelho, mas sim submissão a interesses enganosos, conforme registrado no livro Teologia e Política, 2012, página 102. O Evangelho de Jesus expresso em Mateus 5, 13 e 15, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, tem a missão de transformar corações, não vindicar ideais partidários. Ser sal da terra implica preservar o sabor genuíno da justiça e do amor de Cristo. E ser luz significa expor a hipocrisia e a corrupção que ameaçam a dignidade humana. No entanto, quando pastores utilizam as Escrituras para afirmar votos de fé de candidatos, instigando fiéis a marcharem em bloco para garantir a vitória eleitoral, a igreja se afasta da missão primordial de proclamar arrependimento e graça. Consideremos agora a análise de Jeremias do Couto, que aponta o impacto desastroso da politização. Comunidades inteiras sofrem cisma porque se alinham a bandeiras políticas distintas. Os jovens, ao invés de serem discipulados para a vida em Cristo, tornam-se militantes de gabinetes eleitorais.
perdendo a visão do reino eterno, conforme registrado no livro Igreja em Crise, 2020, página 89. Da mesma forma, Jonas Madureira, em Fé e Razão na Política, destaca que o servo de Cristo não deve aliar o Evangelho a teses humanas, pois isso confunde o discernimento espiritual e corrompe a justiça divinas, conforme registrado no livro Fé e Razão na Política, 2018, página 133. Um dos aspectos mais perigosos dessa realidade é a manipulação emocional dos fiéis. Pastores que se consideram ungidos chegam a afirmar que críticas ao candidato apoiado são atentados contra a própria fé. Essa retórica, segundo Luiz Saião, é uma deturpação da autoridade bíblica, pois salienta que o líder tem poder divino para legitimar ou condenar qualquer posição contrária, transformando Deus em mera sombra de ideologia, conforme registrado no livro Exegese do Poder, 2019, página 26. O resultado é a obediência cega, e não piedade consciente, com templos servindo de palanque para bandeiras políticas que nada têm a ver com o reino de Deus. A politização ainda vai muito além de pregações explícitas. Ela se manifesta em práticas sutis, reuniões de liderança que favorecem candidatos específicos, portais online das igrejas reproduzindo notícias com viés partidário, anúncios de eventos após o culto para recepcionar vereadores, prefeitos e deputados. Wilson Porte Jr., em Comunicação e Evangelho, afirma que, quando o púlpito omite a urgência social do Evangelho e silencia-se diante de injustiças, mas se pronuncia com veemência sobre acordos de gabinete, a igreja está sendo cúmplice de sistemas opressores. Conforme registrado no livro Comunicação e Evangelho, 2017, página 58. Não podemos ignorar o contexto social brasileiro. A desigualdade de renda, a violência urbana e a fragilidade das instituições públicas criam um ambiente favorecido para que líderes religiosos se apresentem como salvadores da nação, propagando a ideia de que a verdadeira transformação viria pela via política. Elias Soares, em Hermenêutica e Poder, alerta que essa narrativa insere o evangelho em trincheiras ideológicas, criando a falácia de que o poder secular é a solução definitiva, quando, na verdade, a paz de Cristo não se confunde com decisões legislativas, conforme registrado no livro Hermenêutica e Poder, 2018, página 114. Em paralelo, a globalização midiática e as redes sociais potencializam a propagação dessa prática. Ricardo Bitum, em Eclesiologia na Era Digital, observa que, na internet, comunidades inteiras se configuram em torno de hashtags que pregam mensagens supostamente cristãs, mas que na prática servem a interesses partidários. Curar feridas da alma passa a ser secundário quando o algoritmo prioriza likes e shares de conteúdo político disfarçado de discurso evangelístico, conforme registrado no livro Eclesiologia na Era Digital, 2019, página 75. Para compreender as consequências mais amplas, vejamos o estudo de Ciro Sanches Zibordi, que aborda a escatologia social. Quando a igreja perde a sua voz profética, abandonando o chamado bíblico para defender os marginalizados e os pobres, ela se torna mera república ideológica. Em vez de anunciar a esperança escatológica, passa a conspirar contra o desenvolvimento integral da sociedade. Conforme registrado no livro Escatologia e Justiça Social, 2021, página 162. É isso que ocorre quando o pastor troca as palavras inspiradas de Zacarias por slogans de campanha. O povo de Deus fica desorientado, pois não sabe se deve orar por salvação ou pedir votos por líderes que se dizem ungidos para governar. Estendendo a análise a autores internacionais, encontramos Karl Barth, que alertou no século XX: o cristianismo não pode ser cooptado por movimentos humanos, sejam eles liberais ou conservadores. Se permitido, perderá a sua essência e deixará de ser o fundamento de toda esperança. Conforme registrado no livro Dogmática da Igreja, 1932, página 246. John Stott, em A Cruz de Cristo, reforça que o Evangelho transcende qualquer ideologia.
Não há linha partidária que contenha a mensagem redentora de Cristo, conforme registrado no livro A Cruz de Cristo, 1986, página 37. A mensagem de Cristo não é negociável a plataformas políticas. É fundamental compreender que a Bíblia não condena o cristão a participar da política, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, exorta a obedecer às autoridades constituídas. Porém, a linha que separa o envolvimento ético do uso do púlpito como palanque é tênue. Heber Campos Jr., em Teologia Sistemática, define: é legítimo que o cristão vote, participe de movimentos sociais e defenda leis justas, mas é abominável que as assembleias congregacionais se convertam em convenções políticas, onde o evangelho é reduzido a slogan, conforme registrado no livro Teologia Sistemática 2016, página 220. Além do mais, Jeremias do Couto nos lembra que o cristão engajado tem que servir ao Rei dos Reis, não a um capitão de votos. Quando a mensagem da cruz é subserviente à bandeira política, ela deixa de ser cruz e se torna apenas mais um instrumento ideológico, conforme registrado no livro Pregação e Poder, 2019, página 48. Em outras palavras, o pastor que clama Deus acima de tudo nas redes sociais, mas recebe verbas governamentais para a construção de templos, é cúmplice de uma teologia de conveniência que encharca de pecado as paredes do santuário. Para ilustrar mais a fundo, Elias Soares e César Cavalcante, em Exegese Aplicada, ressaltam que o correto é proclamar o Evangelho de forma que ele se prove poderoso para salvar e não subordinar a mensagem de salvação a agendas políticas que buscam dividir em vez de unir, conforme registrado no livro Exegese Aplicada, 2018, página 210. A urgência de resgatar a pureza das boas novas está em impedir que novos convertidos sejam desestabilizados pela ambiguidade entre discurso de fé e manobra de gabinete. Se a igreja se cala diante da injustiça, mas abre a boca para defender candidatos, ela fere o próprio Cristo, que enxergou no oprimido a face de Deus. Digite nos comentários: igreja sem viés político é igreja autêntica. E junte-se ao movimento de restauração. Em 2022, na cidade de Campina Grande, PB, uma pequena congregação batista passou a ganhar notoriedade quando seu pastor principal anunciou, durante um culto, apoio oficial a um candidato a prefeito. O templo, outrora conhecido pelas campanhas de doações de cestas básicas e pela escola bíblica dominical, transformou-se em comitê eleitoral informal. Faixas com slogans de campanha foram penduradas no palco, enquanto jovens eram recrutados para distribuir santinhos em frente ao portão da igreja. O Sr. Pedro, membro da denominação há mais de 20 anos, relata: eu ia àquela igreja para ouvir sobre a cruz de Cristo, mas estava ouvindo promessas de vereador. Quando o pastor disse quem votar em fulano ganha bênçãos de Deus, senti um choque. Aquilo não fazia sentido. Estávamos confundindo o evangelho com corroer verdadeiros valores cristãos. Posteriormente, a convenção regional repudiou a atitude do líder, exigindo retratação pública. No entanto, muitos fiéis já haviam seguido o candidato, achando que sua eleição resolveria problemas da comunidade. Família em desespero por falta de emprego, jovens sem perspectiva de futuro, e acreditaram que fé e política caminhavam juntas. Após a derrota do candidato, a comunidade se dividiu. A ala mais radicada acusou o pastor de traição, alegando que havia vendido a palavra por migalhas políticas. Outros ainda bradaram que votos eram demonstração de poder espiritual. 2 meses depois, mais da metade dos membros migraram para outras igrejas, desolados pela experiência. Não quero mais ouvir pregação que soa como comício, disse Dona Maria, que perdeu a confiança na liderança. Alguns ex-membros fundaram uma nova congregação com foco em aconselhamento familiar e estudo bíblico expositivo, prometendo não politizar o púlpito em hipótese alguma. O caso em Campina Grande exemplifica uma tendência de igrejas de pequeno e médio porte. Ao buscar maior visibilidade e resultados sociais,
tornam-se reféns de interesses eleitorais. Elias Soares adverte que esse tipo de movimento gera um vazio espiritual ainda maior, pois a comunidade se esquece de buscar o rosto de Deus e passa a buscar suporte em promessas efêmeras de poder público, conforme registrado no livro Hermenêutica e Poder, 2018, página 19. Quando a igreja troca a cruz por bandeiras partidárias, ela silencia as vozes dos necessitados. Digite nos comentários: prefiro pregar a cruz, não voto político, e ajude a resgatar a autenticidade do Evangelho. Para evitar que o altar se transforme em palanque, é imprescindível que líderes e fiéis adotem estratégias práticas baseadas na restauração da autoridade bíblica e no fortalecimento da consciência crítica. Primeiro, toda a igreja deve revisar seu estatuto e políticas internas, explicitando que o púlpito só pode ser utilizado para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, sem menções a candidaturas ou partidos. Elder Campos Jr. ressalta que um regimento interno transparente impede abusos e protege a liberdade de crença, pois deixa claro que cada membro é livre para escolher politicamente sem interferências institucionais, conforme registrado no livro Teologia Sistemática, 2016, página 225. Em segundo lugar, pastores devem ser continuamente treinados em ética ministerial, promover seminários sobre neutralidade cristã e consciência política, conduzidos por estudiosos como Ciro Sanches Zibordi e Rodrigo Silva, pode conscientizar líderes a separar claramente o chamado pastoral da militância política. Zibordi adverte: quando o líder se vê tentado a usar a fé para angariar apoio secular, ele deve lembrar que não há maior desonra do que marcar o sacramento com ambições egoístas, conforme registrado no livro Escatologia e Justiça Social, 2021, página 167. Terceiro, é fundamental que as congregações estimulem o letramento bíblico dos membros, ensinando-os a reconhecer exegeses distorcidas, realizar grupos de estudo expositivos sobre passagens como Romanos 13 e 1 Timóteo 2, pode explicar o lugar do cristão na sociedade política sem lançar mão de manipulações ideológicas. Clayton Ivan Pomerening defende que uma igreja bem fundamentada na palavra não se curva a pressões externas, pois entende que o reino de Deus não é deste mundo, mas que, no entanto, o cristão deve exercer sua cidadania com responsabilidade, conforme registrado no livro Teologia Aplicada, 2019, página 143. Além disso, a comunidade cristã precisa fortalecer as estruturas de accountability, criar um conselho de disciplina ou de supervisão eclesiástica, composto por membros reconhecidos por sua maturidade espiritual, evita que decisões unilaterais de líderes comprometam toda a congregação. Souza e Fernandes, em Liderança e Prestação de Contas, afirmam: igrejas descentralizadas têm menor risco de corrupção e garantem que, se o pastor desejar usar o púlpito para fins políticos, haverá impedimento imediato, conforme registrado no livro Liderança e Prestação de Contas, 2020, página 59. Por fim, promover o testemunho público do cristão por meio de projetos sociais e ações de justiça é a alternativa mais saudável. Quando a igreja dedica seus recursos a ações concretas de amor ao próximo, como abrigos para dependentes químicos, acompanhamento a refugiados ou programas de alfabetização, ela demonstra que a política legítima do reino de Deus atua em benefício dos marginalizados. André Daniel Heinck destaca que nosso mandato não é conquistar cadeiras legislativas, mas transformar vidas por meio da mensagem de redenção e compaixão, conforme registrado no livro Cristologia e Ministério, 2018, página 87. Se a igreja se ergue para alimentar o faminto, em vez de sustentar campanhas, ela será verdadeiramente o sal da terra. Digite nos comentários: praticar o Evangelho, não a política, e fortaleça essa causa divina. Se você sentiu o peso dessa mensagem, saiba que a restauração da igreja só acontece quando cada um de nós se compromete a não calar diante da manipulação.
A politicização dentro dos templos não é apenas um problema de quem está à frente do púlpito. Ela afeta a todos que buscam abrigo na palavra de Deus. Mas há esperança. Quando congregações se erguem em unidade para proclamar a verdade, o Espírito Santo age com poder renovador, unindo corações ao redor do único Rei, Jesus Cristo. Pense na sua comunidade local. Quais ações você pode tomar hoje para defender a pureza do Evangelho? Compartilhe este vídeo com amigos e pastores que precisam ouvir essa mensagem urgentemente. Se você está sofrendo as consequências de um líder que quer misturar fé com política, comente abaixo sua experiência para que possamos oferecer apoio e orações. Juntos, podemos criar um movimento de puro amor cristão. A nossa jornada não termina aqui. Compartilhe este conteúdo e prepare-se para descobrir no próximo vídeo como identificar sutilmente as distorções ideológicas nos cultos e como apoiar uma liderança verdadeiramente bíblica. Digite nos comentários: "Quero ver meu templo livre de viés político", e comprometa-se a lutar pela integridade espiritual de sua igreja. Se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Afinal, a verdadeira mudança começa quando decidimos agir. Se achou isso absurdo, espere até descobrir igreja ou partido. O alerta final contra a politização que mata a fé. Amigo que nos assistiu até aqui, este é o momento de agir. Se este vídeo tocou o seu coração, faça a diferença agora mesmo. Inscreva-se no canal e convide todos os seus contatos a assistir também. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de restauração. Compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes, pois o poder de alcance da verdade só cresce quando você assume seu papel de influenciador da fé genuína. Escreva nos comentários como a politicização impactou sua comunidade, ou compartilhe uma vitória que você já viu na igreja ao resistir a esse mal. Cada depoimento fortalece a comunidade online e motiva aqueles que se sentem desamparados a levantar suas vozes. Quanto mais relatos reunirmos, mais evidências teremos para mostrar que a vontade de Deus é exaltação do Evangelho, não de partidos. Se você crê nisso, digite nos comentários: "Sou luz para resistir à politicagem", e convide seus amigos a fazer o mesmo. Não se esqueça também de ativar as notificações. No próximo vídeo, traremos entrevistas com líderes que se posicionaram contra a politicização e testemunhos de igrejas transformadas pelo poder da palavra. Vamos juntos construir um exército de cristãos comprometidos com a verdade, prontos para defender a honra de Cristo em cada cidade do Brasil e além. Só há um caminho para manter a fé pura, no alardo, mas em Cristo. Digite nos comentários: "Altar para Jesus, não para partidos", e seja porta-voz desta revolução espiritual. Se este conteúdo tem lhe ajudado, compartilhe este vídeo, convide amigos e torne-se você mesmo um agente de mudança. Afinal, você pode ser o remédio que alguém precisa para reencontrar a fé.